Olha só, de acordo com o IBGE, atualmente 1 em cada 3 crianças aqui no Brasil está pesando mais do que o que deveria. Pois é, Márcio. E os quilos extras podem causar complicações para as crianças até a sua idade adulta. E sobre o assunto a gente conversa agora com Mônica Lopes, que é nutricionista e especialista no assunto. Quando se diz obesidade infantil, a gente tem que conversar com ela. Bom dia, Mônica. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Márcio. Bom dia, Mônica. Pois é, esse dado, essa informação de 1 a cada 3 crianças, isso preocupa, isso tem aumentado cada vez mais. Todas as vezes que o Ministério da Saúde realiza pesquisas, ou até mesmo a Universidade Federal de Alagoas, ela consegue observar que só existe aumento do número de casos de criança com sobrepeso e o mais grave, né, de crianças com obesidade, que hoje já são aproximadamente 15% em todo o país. Nossa, e o motivo disso está o quê? Os pais estão acostumando mal as crianças? Eu acho que é um problema bem mais anterior, é um problema que começa ainda durante a gestação, com cuidado que muitas vezes a mãe não tem com o ganho de peso. Então a gente hoje tem muito aquela cultura, a gestante ela tem que comer muito, não é comer bem, é comer muito. E aí o que acontece? Ela ganha mais peso do que deveria, muitas vezes não amamenta e sai naquela cascata. Né, de problemas que vem com a alimentação complementar e vem com os pais querendo sempre dar mais do que o filho necessita. Os pais servem como espelho para o filho. Então, se a gente come sanduíche no fim de semana, pizza, refrigerante, o filho também tende a repetir a mesma coisa ou não? Se dependendo da criança, ela não gosta, não quer? Normalmente tende a repetir a mesma coisa porque um pai que tem esse hábito alimentar, ele já introduziu isso muito precocemente na vida da criança. E o dado mais alarmante, Márcio, é que os pais que tiveram sobrepeso ou obesidade, quando jovens, eles têm mais dificuldade em perceber esse excesso de peso no filho. Então fica cada vez mais difícil de iniciar um tratamento porque o pai acha que a criança não precisa. Que é normal, que é normal. Assim, puxou a mãe, puxou ao pai. Né? Aí fica complicado. Uma dúvida que eu acho que de pais e mães é a questão da introdução. Passou os 6 meses do período de amamentação, aí a gente fica na dúvida. Será que eu posso comprar o biscoito? Será que eu posso fazer um purê diferente? Aí começam as dúvidas. Como é que a gente pode tirar essas dúvidas então, Mônica? Então, o normal seria oferecer frutas, legumes bem cozidos, e nada que fosse industrializado. Então, biscoito, iogurte, esses produtos industrializados, eles nem deveriam fazer parte da rotina da criança. Só que a gente sabe que hoje em dia isso é difícil, mas a gente recomenda que isso seja após os 2 anos de idade. E termina sendo mais prático, né? A criança na hora do lanche, ao invés de Uma preparar fruta. uma fruta ou um suco, toma Um suco pronto de caixinha. Uma coisa lá, tudo industrializado, um biscoito recheado e por aí vai. Por aí vai. E aí tem a questão tanto do açúcar quanto do sódio, né? Que são os 2 grandes vilões. Fica complicado. E a gente vê aí várias propagandas, a questão da quantidade de açúcar que tem nos alimentos. Aquilo ali é muito perigoso. Aquilo é perigoso e foi como a gente estava discutindo no intervalo, muitas vezes a mãe coloca, mas ela não tem noção que tem aquela quantidade de açúcar. Então isso é uma coisa bem chocante. Quando a gente coloca nas redes sociais ou até no ambulatório, a gente diz, olha, nesse copo de refrigerante tem essa quantidade de açúcar, porque na coca são... Vamos lá, já no falou. refrigerante são aproximadamente 2 colheres de sopa. Nossa, né? Fica aí a escolha. Eu costumo dizer que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, se você fez aquela escolha por determinado tipo de refrigerante e tal, você tem que saber a quantidade de produto que tem ali. Então, cabe a você se aquilo vai ser legal ou não, aí vai depender de cada um. Agora, você querer perpetuar esse tipo de comportamento aí é que é mais complicado, né? Não, super complicado. E assim, em relação ao refrigerante, normalmente a criança vai para uma festa, ela não toma um copo apenas, ela toma vários copos. E aí, para gastar aquela caloria daquela quantidade de açúcar que ela ingeriu naquele momento, é que é outro fator complicador, né? Porque a gente sabe que as crianças hoje estão cada vez mais sedentárias. Aí eu pergunto a você, a gente vai para um cinema, uma pipoquinha, um refrigerante. Cinema, a pipoca não combina com suco. Com suco. Ou com água.
Então só come a pipoca. Como é que os pais poderiam fazer para, de repente, não fazer essa combinação? Márcio, mas aí seria isso mesmo, viu? A pipoca, um suco levado de casa, uma fruta na bolsa. E também tem outro problema. A pipoca do cinema, a quantidade, por mais que a gente pense, a pipoca é uma coisa saudável, mas ela é saudável uma tigelinha pequenininha. Não aquela quantidade. O combo, né? Já vai combo. Que é uma delícia. E vem com manteiga, né? Então complica todo o fator. Então, assim, às vezes as minhas crianças do meu consultório, eu passo pipoca para elas, mas eu delimito a quantidade. Não é uma quantidade arbitrária que a mãe queira dar. E nem também eu mando acrescentar manteiga. Agora, é mais difícil a criança fazer a dieta? Porque para a criança fazer a dieta, eu acho que o fator decisivo é a família cooperar. Se a família não coopera, é complicado. A família tem que entrar também na dieta. Tem que entrar, Márcio. E aí o grande problema que a gente sente é que, assim, a mãe quer que a criança faça, mas muitas vezes a mãe ou o pai tem sobrepeso e eles continuam comprando os alimentos que a gente pode chamar de obesogênicos, que continuam a engordar. E assim, eles comem na frente da criança, mas a criança não pode. Então, para a criança, isso é como se fosse uma punição. Porque ela é jovem. Você falou em comer na frente da criança. Para a família que come em frente à TV, mas calma, se está assistindo tudo de bom, continua comendo aí. Mas assim, eu acho que essa nova família está acabando essa história de você sentar na mesa com o pai, com a mãe, com os irmãos. Cada um come no quarto, um é na sala, é sentado no sofá. E come muito rápido, não tem o tempo da mastigação, não tem o tempo da conversa, da interação ali com as pessoas, né? Isso também contribui na obesidade? Isso também contribui e também assim, muitas vezes quando você tem um pai ou uma mãe que tem um hábito alimentar bom, a criança deixa de participar desse momento, de ver o que o pai e a mãe estão comendo, porque justamente está comendo no quarto, está comendo em frente à TV, está comendo na sala. Então, é importante que a família faça as refeições em conjunto, mas que, acima de tudo, todos tenham um hábito alimentar adequado. Márcio, você está lembrado de uma situação que a gente vivenciou no fim de semana? A gente estava num hotel e tinham duas meninas, né? Tinha uma que estava bem mais cheinha, aí você olhava para o prato dela, você tinha lá arroz, batata frita e refrigerante. A outra, você tinha legumes, o arroz, o franguinho grelhado e suco. Eu fiquei impressionada. Aí você olha para a menina, ela toda magrinha. Acho que isso já vai o hábito de casa que você leva para a rua. Tem isso de ser o hábito de casa que leva para a rua, mas também tem uma fase que a criança sente a necessidade de mudar, que é quando ela está entrando na adolescência. Porque a gente diz que essa vaidade da adolescência, principalmente para as meninas, é muito importante para mudar esse comportamento. Então, muitas vezes, exageros também. Sem exageros, para aí não virar um transtorno alimentar, não virar uma coisa pior. E quais são os tratamentos que existem hoje, Mônica, justamente para ajudar aos pais e principalmente a criança? Então, o tratamento da obesidade infantil é via equipe multidisciplinar, que seria o ideal. Então, envolveria atenção dietética com nutricionista. Muitas vezes a criança precisa de um psicólogo e de um psiquiatra, a depender do grau de obesidade, do clínico para fazer o acompanhamento pediatra e de um educador físico. Que a prática da educação física, do exercício físico deve ser constante e não deve ser feita em hipótese alguma sem a orientação de um bom profissional. É por isso que eu acredito que é bem mais difícil, porque ela tem que mudar o estilo de vida dela completamente e justamente numa fase em que ela quer fazer tudo, acha que tem que fazer tudo que quer, né? Muitas vezes também quer dormir, não quer fazer atividade física, bem complicado. Você falou em atividade física, a criança ela pode fazer assim como um adulto, uma caminhada ou acompanhar até os pais nessa caminhada ou, como você disse, tem que procurar primeiro um especialista, um educador físico para poder orientar? Olha, a caminhada ela é até permitida, desde que os pais respeitem o ritmo do filho e que, acima de tudo, essa criança ela tenha passado por uma avaliação no cardiopediatra. Ok. Estou satisfeita com as respostas aqui, Márcio. Muito obrigada pela orientação. A gente deixa esse recadinho aí para os pais. Você é o que você come. Então não adianta você querer que o seu filho vá comer tomate e alface se você está comendo a batatinha frita, o sanduíche. Farofinha. Pois é uma tendência que a criança vai acabar Fabíola, só para encerrar, Mônica, tem um tratamento justamente para crianças obesas lá no HU, é isso? Tem. O ambulatório deu uma pausa, está com os 2 meses, mas ele vai retornar. Aí, se vocês quiserem, eu posso deixar o telefone para quem quiser entrar em contato. Pronto. Tá? Posso passar? Pode. É o
8858-3124. 98858-3124. 3124. Tá aí na A tela. gente já colocou aí para você saber mais informações. Esse tratamento é gratuito? É gratuito. Olha aí, gente, que bacana. Vale a pena, então, a gente dar uma ligadinha para lá, né? Para poder se informar melhor. Muito obrigado, Obrigada, De nada. Mônica.